Conhecimentos necessários para faturar mais de R$ 10.000 por mês como consultores de sustentabilidade e como fazer para adquiri-los. Esse é o tema da live de hoje. Salve, salve, defensores do planeta! Se você também pretende ser um consultor da área da sustentabilidade e faturar mais de R$ 10.000 por mês, você caiu no lugar certo. Aqui eu sempre trago dicas sobre nicho de atuação, oportunidades de renda e conhecimentos que você deve adquirir para atuar nessa área. Você cuida do planeta, das pessoas e garante o seu futuro. Meu nome é Denise Cury, eu sou consultora da área da sustentabilidade. Eu atuo nesse mercado há mais de 30 anos e ensino pessoas a faturarem mais de R$ 10.000 por mês sendo consultor de sustentabilidade. E antes que eu me esqueça, e vocês também, já aproveita e se inscreva no meu canal e deixe um like. E assim você garantirá que irá receber conhecimentos atualizados para que você possa ser bem-sucedido nessa área. E quais são os conhecimentos que você deve ter para atuar nessa área e por onde começar? Bem, essa é uma pergunta bastante recorrente entre os profissionais da área da sustentabilidade. Sejam eles estudantes, recém-formados ou até mesmo profissionais que já atuam nesse mercado. E ao invés de chamar de conhecimento, eu vou chamá-lo de habilidades. Então, quais são as habilidades que você deve possuir para atuar nesse mercado da sustentabilidade? Vamos dividir em dois grupos, as hard skills e as soft skills, ou as habilidades técnicas e as comportamentais. As habilidades técnicas são aquelas necessárias para você desempenhar plenamente a sua função. São aquelas atividades mais operacionais, como por exemplo, se você trabalha com energia solar, energia eólica, você deve ter conhecimentos técnicos, saber como funcionam as placas ou as usinas. Significa que você vai estar na operacionalização daquela atividade. Então, tanto você pode colocar a mão na massa, como ser o responsável pela operacionalização. Já as habilidades comportamentais, elas estão relacionadas à comunicação, liderança, relacionamento com stakeholders, gerenciamento de projetos, etc. A gente vai ver tudo isso hoje. Em uma live anterior, eu vou deixar o link aqui, eu falei sobre a carreira técnica e a carreira generalista. E comentei que na carreira mais generalista, o consultor precisa desenvolver 70% de suas habilidades em soft skills, como comunicação, liderança, gerenciamento de projetos, etc., e 30% em hard skills, que são os conhecimentos técnicos e específicos da área da sustentabilidade. Já na carreira como especialista, a proporção se inverte. O consultor precisa ter 70% de hard skills, ou seja, conhecimento técnico em um nicho específico da sustentabilidade, como energia renovável, certificações ambientais, captação de carbono, entre outros, e 30% em soft skills. E hoje eu vou falar o que você precisa ter para ser um consultor de sustentabilidade e faturar mais de R$ 10.000 por mês. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, quando eu pensei nessa mudança, eu me senti meio sobrecarregada. Eu não sei se vocês lembram, mas eu contei que eu trabalhava numa área de controladoria e dormi como controller num dia e no dia seguinte eu acordei como gerente de uma área da sustentabilidade. Eu acordei como gerente da reciclagem de resina PET para a América Latina. Bom, sustentabilidade naquela época não se chamava sustentabilidade, mas já mostrava-se um campo enorme e eu não tinha a mínima ideia por onde começar. Eu me lembro que eu fui convidada para participar de um evento na Argentina, onde havia a participação da Plastivida. E nesse evento surgiu uma discussão sobre tributação de produtos sustentáveis. E eu, como já tinha um pouco de experiência na área de controladoria, socorri um CEO que estava palestrando. Na verdade, eu forneci a ele a informação que ele precisava. Ele estava fazendo uma apresentação e alguém fez uma pergunta sobre a bitributação no caso da reciclagem do PET. E eu
estava na plateia e eu passei para ele um bilhetinho com essa informação. Na verdade, eu já tinha essa informação, porque quando nós criamos a Recipet, que era uma empresa de reciclagem da Ródia, eu precisei conversar com o advogado tributarista da empresa para entender um pouquinho mais sobre esse tema que é bastante complicado. E nessa ocasião, esse advogado também precisou conhecer um pouquinho mais do universo da sustentabilidade, porque era tudo novo. Graças a essa minha atuação no evento, a minha boa vontade em ajudar aquele CEO que eu não conhecia e ele também não me conhecia, eu passei a ser conhecida como a pessoa que entendia de tributação, ou pelo menos a pessoa que conhecia alguém que entendia daquele assunto. Ou seja, nesse universo da sustentabilidade, você não precisa necessariamente conhecer tudo, mas é importante que você conheça as pessoas certas, as pessoas que conheçam aquele assunto. Porque a sustentabilidade é uma área muito abrangente, ela é uma área transversal e que conversa com todas as áreas da empresa. Veja que essa também é uma habilidade que você também precisa desenvolver para se tornar um consultor de sustentabilidade bem-sucedido e faturar mais de 10 mil reais por mês. A habilidade de se conectar com as pessoas e fazer as pessoas se conectarem com você e entre si. A área de tributação é uma hard skill que eu não possuía, mas eu conhecia quem possuía. E com o tempo eu comecei a conectar pessoas. E tem um outro detalhe que eu te contei nessa história que talvez tenha passado despercebido. Eu disse que eu estava em um evento e que eu ajudei um CEO de uma empresa e que acabei ficando conhecido como a pessoa que entendia do assunto. Ou seja, eu criei um network, mas mais do que isso, eu criei um rapport. O rapport é um termo em francês que significa criar uma relação, criar uma empatia. Então, eu criei um rapport com esse CEO. E esse CEO, depois no futuro, me ajudou em muitos momentos. Ele me abriu muitas portas. Infelizmente, esse CEO acabou falecendo em um acidente com o avião da TAM, em que muitas pessoas da área petroquímica também acabaram falecendo, e pessoas do meu contato, então, bem triste, bem chato. E até hoje eu guardo comigo uma caneta que eu ganhei desse CEO por tê-lo ajudado nesse evento. Mas à medida que eu fui crescendo na área e me aprofundando no tema, eu fui percebendo melhor quais eram as habilidades essenciais para os profissionais que atuavam nessa área. São habilidades que são mega importantes para você que quer ser um consultor ou uma consultora da área de sustentabilidade e faturar mais de 10 mil reais por mês. Bom, graças a essas habilidades, muitas portas foram se abrindo para mim ao longo da minha trajetória. E agora eu vou contar para vocês. Além do network, que é a capacidade de você criar contatos na área da sustentabilidade, graças à troca de conhecimento e colaboração, e além do rapport, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, eu fui desenvolvendo outras habilidades e habilidades que são necessárias. As habilidades que eu fui desenvolvendo e que hoje eu entendo que são a espinha dorsal para qualquer consultor da área da sustentabilidade são: 1. Habilidade de network, que a gente já falou sobre elas. 2. A habilidade de estabelecer rapport. 3. A habilidade de você fazer benchmark. O que é benchmark? São ações ou ferramentas que você dispõe para você fazer comparações. Então, você compara o seu desempenho com o desempenho de empresas correlatas ou que se sobressaem naquele setor. Então, fazer benchmark é comparar resultados. Por exemplo, quando eu trabalhava na Ródia, o tempo todo eu comparava práticas, desempenho de produtos reciclados, processabilidade,
custos e outras métricas do setor que com certeza me ajudariam na prática para que eu melhorasse o desempenho dos meus produtos nos meus clientes. Sim, o tempo todo você precisará acompanhar e comparar os resultados que você está obtendo nas empresas que você atua com outras empresas. O objetivo disso é você buscar a melhoria contínua, tanto do seu cliente como da sua atividade. Pesquisa. A condição de pesquisa e outros estudos sobre o comportamento do mercado, sobre o comportamento do consumidor, sobre inovação, sobre produtos que estão surgindo no mercado. Essas pesquisas vão embasar a tomada de decisão sobre sustentabilidade da empresa. Além dos clientes, na época, eu pesquisava com os meus fornecedores e outros stakeholders a fim de compreender melhor quais eram as expectativas de ganho que as minhas atividades podiam gerar na vida deles. Por isso que quando você começa em uma atividade, em uma nova consultoria, você precisa pesquisar a literatura existente sobre aquele assunto. Empresas que já fazem ou fizeram aquele procedimento. Então, quando eu comecei a trabalhar com a reciclagem no Brasil, não tinha nada. Então, a gente foi pesquisar empresas do sul do país que fazia isso. Eu fui estudar empresas que faziam reciclagem na Carolina do Norte e utilizavam a reciclagem na indústria têxtil. Eu fiz uma revisão de literatura enorme para ver quais seriam os impactos da atividade da Rhodia no mercado. Então, como que aquele produto que a gente estava desenvolvendo, como que eles iriam gerar externalidades positivas e externalidades negativas. Você, como consultor, terá que fazer pesquisa o tempo todo. Eu fiz uma consultoria para uma empresa que vendia papel celofane no varejo. Então, eu fiz toda uma pesquisa para conhecer como que se dava a processabilidade do papel, quais eram as etapas de produção do papel, como era a cadeia produtiva do papel. Ou seja, eu fui entender tudo sobre aquela indústria e tentar entender como era o impacto daquela indústria no meio ambiente e, mais do que isso, se já existia trabalhos similares no planeta. Aconteceu a mesma coisa numa outra indústria têxtil que eu fiz consultoria. Eu fui estudar para aprender, eu fui pesquisar. Ou seja, a atividade de pesquisa ela passa a ser uma atividade constante no dia a dia do consultor. Você precisa entender tudo o que está acontecendo naquele mercado que você está dando consultoria. Além disso, você precisa fazer avaliação de riscos, aprender a identificar riscos potenciais em todos os produtos e serviços da empresa quando você está implantando algum processo ou algum projeto de sustentabilidade, desde externalidades mais simples até as mais complexas, desde externalidades positivas como negativas. Então, para você ter uma ideia, eu chegava a conversar com diretores de escola para compreender melhor qual era o risco da reciclagem da garrafa PET para os alunos, porque uma das formas que a gente tinha para captação da garrafa era por meio de atividades escolares. Então, naquela época, o que se falava? Qual que era a forma da gente captar a garrafa PET pós-consumo? Então, se falava trituração de garrafas, colocar maquininha para cortar garrafa, amolecer garrafa com água quente. Bem, eu fui avaliar isso de perto, fui em loco para entender se isso era possível, se era factível ou não para o ambiente escolar. E graças a essas pesquisas, a gente descobriu que o ideal seria promover a captação da embalagem em projetos da escola e encaminhar para um reciclador local para que ele fizesse a redução de volume das embalagens. Eu contei o exemplo da escola,
Mas eu posso dar um outro exemplo, que era a avaliação da qualidade da água que a gente mandava para o meio ambiente. Porque na fábrica a gente fazia a reciclagem e a reciclagem exigia um processo de lavagem. Então, essa água resultante da lavagem do PET era tratada e voltava para o processo produtivo, e uma parte voltava para o meio ambiente. E toda essa água ela era analisada e testada antes de voltar ao meio ambiente, para não colocar em risco nem o meio ambiente, nem as pessoas que viviam naquele entorno. Essa medida eu também adotei na consultoria na empresa de papel. Então, da mesma forma, uma parte da água voltava para o processo produtivo, outra parte da água ela voltava para o meio ambiente. A mesma coisa, qual era a qualidade da água que ia para o meio ambiente? A análise das lacunas, fazer benchmark com outras empresas do setor, interagir com fornecedores, funcionários, clientes, avaliar riscos, não adiantará nada se você não realizar uma análise de gap. Ou seja, você precisa acompanhar o seu desempenho atual e avaliar e encontrar quais são os pontos de melhoria, o que você precisa melhorar nesse processo. Uma outra habilidade que você precisa desenvolver é a habilidade para analisar dados, não só aqueles dados aparentes. Você precisa aprender a ler os números, a ir a fundo nos números, a mergulhar nos números. E você precisa conhecer muito bem os dados para você criar as estratégias de sustentabilidade. Qual é o impacto que a sua empresa gera? Por exemplo, a Recipet ficava no centro da cidade de Indaiatuba. Quais eram os impactos? Nós fizemos um estudo desses impactos para reduzir as externalidades. Então, a gente buscou reduzir o barulho, o ruído, o fluxo de caminhões e, ao mesmo tempo, nós avaliamos quais eram os benefícios, as externalidades positivas que a gente gerava. Uma outra habilidade que você precisa desenvolver é saber analisar o ciclo de vida de um produto, sob a ótica da sustentabilidade. E, nesse sentido, o ciclo de vida ele deve ser pensado desde a concepção do produto até o descarte do produto final, ou do berço ao túmulo, como algumas pessoas gostam de dizer. Desta forma, qualquer que seja o produto, ele deve ser pensado desde o início. Quais são as matérias-primas que serão utilizadas, como ela será transportada, como se dará a processabilidade dessa matéria-prima, como será entregue o produto acabado para o mercado, como o mercado usará esse produto, qual que é o destino final que o consumidor dará a esse produto depois de utilizado, como se dá o descarte desse produto. De uma forma resumida, essa é a análise de um ciclo de vida de um produto. E você precisa considerar, durante todo esse ciclo, quais são os impactos sociais e ambientais e econômicos desse produto. Porque a gente esquece que a sustentabilidade também tem a ver com a economia, com o desenvolvimento econômico que o nosso produto proporciona para um país, para uma região, para uma cidade. E muitas vezes isso pode ser o seu diferencial competitivo. A Dudalina, que era uma camisaria bastante famosa, doavam restos de tecidos, doavam máquinas para cooperativas, para costureiras de uma determinada região. E isso promovia o desenvolvimento econômico daquela região. Nunca se esqueçam do econômico quando a gente fala em sustentabilidade. E já que a gente está falando da Dudalina, a empresa avaliava todo o ciclo de vida do produto, desde a concepção até o descarte. E assim, eles conseguiram criar um projeto para reutilização de embalagem. Eles verificaram que a embalagem é um dos gargalos da indústria e que, na verdade, as pessoas não utilizavam aquela embalagem para nada. Né? A gente compra a camisa, a gente quer a camisa bem embaladinha, bonitinha, com aquela cartolina na gola, com as presilhas de plástico, dentro de um saquinho plástico, e quando a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz é jogar tudo isso no lixo. Então, eles avaliaram isso, avaliaram o impacto dessa embalagem e criaram uma estratégia para captação dessa embalagem já na loja. Então, as vendedoras elas eram treinadas
para perguntar para o consumidor se ele queria aquela embalagem ou não. E caso o consumidor não quisesse aquela embalagem, ela voltava para a fábrica. Então, isso gerou um ganho ambiental e também um ganho para a empresa. Esse é só mais um dos exemplos da Dutalina, porque eles têm uma série de exemplos bastante interessantes. Uma outra habilidade que você tem que ter é saber captar as emissões de carbono, a pegada de carbono. Você precisa identificar quais são as oportunidades para você reduzir essa pegada. Uma outra habilidade, pensamento sistêmico. Isso é sustentabilidade na veia. E eu fui entendendo ao longo da minha jornada que tudo estava interligado. Todas as áreas da empresa se conversam, principalmente quando o assunto é sustentabilidade. Então, é preciso saber abordar a complexidade e a interdependência cada vez que nós implantamos alguma iniciativa de sustentabilidade, seja ela ambiental, social ou econômica. Isso vai te ajudar a desenvolver uma outra habilidade, que é a habilidade de comunicação efetiva. Você precisa comunicar efetivamente qual é a sua estratégia e quais são os resultados que serão obtidos graças a essa estratégia. E você também precisará convencer as pessoas que os seus projetos são relevantes para a ROI e para o EBITDA da empresa. É bom lembrar que dentro da empresa os orçamentos são disputados, os projetos são disputados, o dinheiro da empresa ele é restrito, ele é controlado e ele é disputado. Então você precisa saber comunicar quais são os resultados das suas estratégias de sustentabilidade e como isso vai impactar positivamente para a empresa. E por falar em gerenciamento de projetos, essa é outra habilidade que você terá que desenvolver, planejar, supervisionar projetos de sustentabilidade para garantir a conclusão dentro do prazo, dentro do orçamento. Gente, toda vez que eu sento para fazer um projeto de sustentabilidade, tem alguns elementos que precisam estar contidos no seu projeto de sustentabilidade. Então, você tem que saber fazer uma reunião de kick-off, uma reunião de lançamento. Você precisa ouvir as pessoas, entender o que elas precisam e, ao mesmo tempo, mostrar para elas o que é o projeto, como esse projeto é interessante, como ele traz retorno para a empresa. Você precisa gerenciar pessoas, gerenciar custos, gerenciar tempo, você precisa se comunicar, identificar quais são os stakeholders envolvidos naquele projeto, você precisa trabalhar com os recursos financeiros. Então, tudo isso são elementos que fazem parte do gerenciamento de projeto. Aqui não dá para falar muito sobre isso, no meu curso eu aprofundo muito mais esse tema, mas só para você ter uma ideia de que gerenciamento de projetos é sim uma habilidade muito importante. Você precisa saber avaliar o custo-benefício, você precisa saber avaliar quais são os retornos financeiros dos investimentos. Lembra? A gente disputa o dinheiro da empresa. Então, a gente precisa justificar todos os nossos investimentos e como isso retorna para a empresa. Capacidade de comunicação, de redação. Você precisa criar materiais claros para mostrar de modo simples quais são os resultados obtidos com a sustentabilidade. Você vai ensinar pessoas, você vai treinar pessoas. Então, você tem que ter material para isso, e um material didático, simples, que atinja facilmente o interlocutor. Você precisa construir e manter relacionamentos que apoiem os seus esforços. E, finalmente, você tem que ter a convicção de que você precisa aprender continuamente, estudar muito, ler muito e aprender um pouquinho mais a cada dia. Essa é uma área viva e é por isso que você deve me seguir e deixar os seus comentários, porque eu, a partir dos seus comentários, faço pesquisas e te ajudo a crescer cada vez mais nesse mercado e a atingir os R$ 10.000 de faturamento por mês como consultor dessa área. Bom, nesse momento você deve estar se perguntando: mas eu já sou especialista em sustentabilidade, não preciso desenvolver soft skills. olha, meu querido,
Ô, minha querida, não é bem assim. Essas habilidades que eu listei são a espinha dorsal para um consultor de sustentabilidade. Embora o conhecimento técnico seja crucial, as soft skills como comunicação, empatia, negociação são essenciais para traduzir esses conhecimentos em ações práticas que vão te ajudar a chegar mais rápido em um faturamento dos R$ 10.000 por mês. Consultores de sustentabilidade frequentemente precisam conhecer os seus stakeholders, as partes interessadas, facilitar mudanças em organizações, influenciar decisões estratégicas. Todas essas atividades exigem soft skills. Além disso, você criará relacionamentos mais sólidos com clientes ao entender melhor as suas necessidades e implementar soluções de forma mais eficaz, o que, por sua vez, leva a melhores resultados. Além disso, em um campo competitivo como o da consultoria em sustentabilidade, possuir soft skills bem desenvolvidas pode ser o diferencial que separa um consultor mediano de seus concorrentes, proporcionando mais possibilidades para você chegar aos R$ 10.000 por mês e crescer rápido na carreira. Outra questão que pode estar surgindo é: Se eu investir tempo e discurso no desenvolvimento das soft skills, eu não pode travar o meu progresso em outras áreas mais técnicas e que parecem mais urgentes e importantes? bem, as soft skills não precisam ser desenvolvidas de forma isolada. Elas podem e devem ser integradas ao trabalho técnico diário. Por exemplo, a comunicação eficaz pode melhorar a clareza em relatórios técnicos e te dar mais clareza na negociação para que você consiga mais recursos para os seus projetos ou ainda no apoio de projetos técnicos. As soft skills podem, na verdade, acelerar o progresso técnico, facilitando a colaboração, reduzindo mal-entendidos e conflitos e permitindo uma tomada de decisão mais eficiente. Com certeza, o desenvolvimento das soft skills certas te ajudará a faturar mais de R$ 10.000 por mês sendo consultor de sustentabilidade. Desenvolver soft skills é um processo contínuo que pode ser iniciado de forma simples e integrado ao seu cotidiano. E aqui está um passo a passo prático para você chegar aos R$ 10.000 por mês trabalhando como consultor de sustentabilidade. Bora lá ver qual é esse passo a passo que eu trouxe para vocês? Identificar soft skills relevantes, estabelecer objetivos claros, buscar trilhas de aprendizado, praticar no dia a dia, refletir e se autoavaliar, buscar mentoria ou coach, participar de grupos e redes, manter consistência, celebrar pequenas conquistas e realizar e apertar parafusos. Vamos ver cada uma delas no detalhe, identificar quais são as soft skills relevantes. Bem, hoje eu trouxe uma série de soft skills para você e contei para você que essas soft skills, elas funcionam como a espinha dorsal para qualquer consultor de sustentabilidade. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa identificar quais são as soft skills que você já possui e quais são aquelas que você deveria desenvolver. Para isso, você vai pensar nos feedbacks que você já recebeu de colegas de trabalho, de funcionários, de chefes, de clientes. Quais áreas você sente que deveriam ser fortalecidas? Priorize as suas habilidades. Faça uma lista de soft skills que são mais relevantes para a sua função ou objetivos profissionais, como comunicação, liderança, gestão do tempo, empatia, negociação, entre outros. 2. Estabeleça objetivos claros. Defina metas específicas. Para cada soft skill que você identificou, que você precisa desenvolver, defina uma meta clara e mensurável. Por exemplo, melhorar as minhas habilidades de comunicação ao apresentar ideias em reuniões ou aumentar a minha empatia ao escutar as preocupações dos colegas.
Estabeleça um prazo para alcançar cada uma delas. Isso cria um senso de urgência e ajuda a manter foco no desenvolvimento contínuo. 3. Busque recursos de aprendizado. Cursos, workshops, inscreva-se em cursos online, presencial, focados em soft skills específicas. Plataformas como Coursera, Hotmart, Udemy, LinkedIn Learning oferecem uma variedade de opções. Leia livros ou artigos que abordam habilidades que você deseja desenvolver. Clássicos sobre como fazer amigos, influenciar pessoas de Dale Carnegie, ou 7 hábitos de pessoas altamente eficazes também é outro clássico. São ótimos para você começar. Ouça podcasts, participe de webinars que discutam temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e soft skills. E me sigam, porque não são só temas relacionados à sustentabilidade, mas temas relacionados ao desenvolvimento dessas habilidades comportamentais. 4. Pratique no dia a dia. A aplicação prática, identificando as situações do dia a dia onde você pode colocar suas habilidades em prática. Por exemplo, se você trabalha na comunicação, pense como você pode articular suas ideias de forma clara, concisa, em cada reunião, abordando temas de sustentabilidade. Peça feedbacks de colegas, supervisores, clientes sobre situações específicas. Isso pode te ajudar na sua abordagem e permitir que você melhore sempre. Participe de exercícios de role-playing. O role-playing é mais ou menos como uma peça de teatro, onde cada pessoa desempenha um papel específico. Isso é super importante para você ir treinando discussões, argumentos, para você fortalecer os seus argumentos, para você identificar cenários de negociação, liderança, redução de conflitos. É uma, abre aspas, uma peça de teatro, onde a gente vai praticando as nossas habilidades. 5. Reflexão e autoavaliação. Mantenha um diário onde você registra as suas experiências e reflexões sobre como você está progredindo em relação ao desenvolvimento das suas soft skills. Anote quais são os principais desafios que você enfrenta ou enfrentou e como você fez para superar esses desafios. Anote as áreas em que você precisa mais foco, mais trabalho. Periodicamente revise os seus objetivos, as suas metas e avalie como você está indo em relação a esses objetivos e metas e continue se desafiando a melhorar. 6. Busque mentoria e coaching. Encontre um mentor, de preferência um coach ou um mentor que seja forte nas habilidades que você possa desenvolver. Ele vai te ajudar com as experiências que ele tem e vai te dar um feedback valioso. Considere as sessões de coach profissionais. Algumas empresas financiam o coach, algumas empresas já possuem atividades de coach e de mentoria. Veja se a empresa que você trabalha tem ou não. Se você é um profissional liberal, se você está indo para a área da sustentabilidade, invista em coach, invista em mentoria. Tem uma série de projetos hoje em dia que dão mentorias gratuitas, fazem mentorias gratuitas. Eu mesmo participo em algumas delas. Vale a pena você investir em coach para você ter uma orientação mais estruturada e personalizada no desenvolvimento das suas soft skills. 7. Participe em grupos e redes, grupos de network ou comunidades online focadas no desenvolvimento da sua área de atuação. A interação com outros profissionais pode ajudá-lo a observar e aprender diferentes soft skills. Use esses grupos para compartilhar experiências e obter feedback de colegas sobre suas habilidades interpessoais. Mantenha a consistência. Pequenos passos diários. Dedique-se a pequenas ações diárias. Esses pequenos passos vão te ajudarem muito no desenvolvimento das suas soft skills. Consistência é a chave para você adquirir as habilidades que você precisa.
Assuma um compromisso com o crescimento. Entenda que o desenvolvimento de soft skills é um processo contínuo e esteja preparado para melhorar constantemente ao longo do tempo. E celebre as pequenas conquistas, reconheça o progresso. Sempre que alcançar uma meta ou conseguir uma melhoria significativa, celebre essa conquista. Isso vai te ajudar a manter a motivação e o comportamento positivo. 10. Revisão e ajuste. Depois de um período de prática, reavalia o seu progresso e veja quais são as soft skills que precisam de melhorias. E nesse quesito eu vou te dar uma outra dica. Quando você estiver preenchendo seu caderninho, você vai colocar um tempo de realização. Imagina que o tempo que você colocou lá seja 6 meses. Após 6 meses, revisite esse caderninho e veja o que você conseguiu progredir naquele prazo que você estipulou para você. E vá ajustando esse prazo ao longo do tempo. Veja quais foram as habilidades que começaram a fazer parte do seu repertório. Você vai estabelecer uma hierarquia ou o roadmap, ou o primeiro passo num processo de desenvolvimento de soft skills. Então você vai dizer qual é a primeira que você vai desenvolver, a segunda, a terceira, a quarta. E cada vez que você atinge uma, você precisa fazer ajustes, identifique outras áreas de melhoria. Realizando esse passo a passo que eu coloquei aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que você atingirá esses R$10.000 por mês muito antes do que você imagina. Mais uma história de empresa que eu sei que vocês adoram. Na Rodia, a gente tinha um caderninho onde a gente colocava o nosso progresso. Eu consigo visualizar o caderninho até hoje. Era um caderninho onde a gente colocava as nossas metas de crescimento, os nossos objetivos, quanto tempo a gente demoraria para chegar lá, o que a gente precisava para chegar lá, quais eram os cursos que a gente poderia fazer, enfim, quais eram os nossos passo a passo para a gente chegar lá. A gente discutia isso com os nossos superiores, com os pares, com os subordinados, então a gente avaliava tudo que a gente precisava, no que a gente precisava aprimorar. Era uma avaliação 360 graus. Eu vou contar para vocês que até hoje eu adquiri esse hábito na Rodia e até hoje eu faço isso. Então, quem faz o meu curso recebe também esse caderno para avaliar as principais soft skills. Recebe um caderninho de bônus com as soft skills que precisam ser desenvolvidas. Bem, o que é que nós vimos hoje? Hoje eu falei sobre soft skills. Quais são as soft skills necessárias para você atuar na área da consultoria em sustentabilidade e atingir um faturamento superior a R$10.000 por mês. Eu dei um passo a passo para você começar a desenvolver essas soft skills. Então, para a gente recordar, capacidade de network, capacidade de rapport, capacidade para realização de benchmark, pesquisa, avaliação de risco, saber analisar gaps, análise de dados, analisar ciclo de vida de produto, pegada de carbono, ter pensamento sistêmico, comunicação efetiva, gerenciamento de projetos, saber analisar custo-benefícios, saber identificar stakeholders, redação e comunicação, engajamento com os stakeholders e aprendizado contínuo. Quebrei 2 objeções. Aquela em que você diz que você não precisa desenvolver soft skills porque você já tem uma série de habilidades técnicas, e eu mostrei que não. E a outra objeção foi que você precisa investir no conhecimento técnico e não nas soft skills, e eu disse que não, que você precisa desenvolver as duas ao mesmo tempo. Claro que, como falei no comecinho dessa live, há uma diferença entre as habilidades necessárias para uma atuação mais genérica e para uma atuação mais específica. Eu sugeri que você tivesse um caderninho para anotar quais são as soft skills necessárias,
te disse como você pode se autoavaliar e ainda sugeri que nesse caderninho você fizesse os apontamentos das metas e dos objetivos que você quer atingir e que fosse revisitá-lo de tempos em tempos. E trouxe um passo a passo para você desenvolver essas habilidades a fim de que você seja um consultor de sustentabilidade e fature mais de R$ 10.000 por mês. E esse passo a passo começa pela busca das soft skills relevantes, pela definição de objetivos e metas claras, busca por recursos de aprendizado, práticas do dia a dia, reflexão e autoavaliação, busca de mentoria ou coach, participação em grupos e redes, consistência, celebrar pequenas conquistas e revisão e ajuste constante. Com certeza, essas dicas que eu trouxe vão contribuir para a sua carreira e te ajudar a ter um faturamento superior a R$ 10.000 por mês como um consultor da área da sustentabilidade. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos como esse. E de deixar um like. Beijos e até mais!